debate entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o Pablo Marçal continua justamente porque Bolsonaro disse que em seu partido não há espaço para uma possível candidatura de Pablo Marçal. O ex-candidato à Prefeitura de São Paulo era um dos nomes especulados, inclusive para concorrer à presidência em 2026 como representante da direita bolsonarista. Nas palavras do Bolsonaro, no PL não tem espaço, ele pode procurar outro partido. O ex-presidente criticou a postura de Marçal nos debates para a Prefeitura da capital paulista e disse que o político recebeu votos de eleitores da esquerda. O Bolsonaro já está falando que o Pablo Marçal não é nem da direita, é da esquerda que ele recebeu os votos. E aí? Como é que você analisa, meu querido Bruno Pinheiro? O comportamento de Marçal está claro que ele não tem compromisso com nada, nem com a verdade e nem com a cidade de São Paulo, porque no segundo turno ele estava em uma outra região, estava fora de São Paulo, nem aqui. Ir à urna, porque se ele queria uma cidade muito melhor, diferente, que ele fosse à urna também acreditando no voto e depositasse um voto ali no candidato. Ele nem estava em São Paulo, o que já começa errado, dificilmente chega no final de forma certa. Então ele já começou na campanha, ele entra de forma errada. E aí, reino dividido nunca vai prevalecer. Essa discussão com o ex-presidente, com Bolsonaro, não vai dar certo nunca. Então, essa discussão de que ele representa a direita, tentando encurralar o ex-presidente, também não vai dar certo. Dificilmente a gente vai assistir esse ex-coach chegar em 26 sendo candidato a alguma coisa, porque de fato agora chega esse indiciamento e outros vão acontecer diante de várias situações que ele acaba se envolvendo nas redes sociais e na campanha eleitoral também. Então eu não vejo que ele seja o nome que vai conseguir se eleger ou conquistar um espaço lá em 2026. Tem muito ego, se tornou um reality show essa campanha eleitoral em São Paulo, cada um querendo fazer o seu recorte e reforço aqui o que nós já falamos. Não tem como ele ficar de fora de uma responsabilidade. Ele tinha consciência, sim, ele tinha o conhecimento que esse laudo seria divulgado e que o laudo não era verdadeiro, porque ele ficou ensaiando diversas vezes que iria divulgar essa informação. E aí, na reta final, quando não tinha mais espaço de rádio e nem de televisão para recuperar ou restabelecer a verdade, ele joga essa informação e ele tinha uma ferramenta gigantesca que é a rede social. Ainda que ele possa alegar que ficou 1 minuto ou 5 minutos, mas a rede social é muito rápida. Assim que joga isso, ele tem uma infinidade de seguidores, muita gente seguindo ele. Isso foi compartilhado rapidamente. E aí, recuperar a imagem, e aí eu não estou fazendo a defesa de ninguém aqui, nem de esquerda e nem de direita, mas ofender a honra de alguém, jogar uma informação que não é verdadeira e logo depois, se não estava sabendo, já foi excluído, não tem como. Então, a justiça está sendo feita, uma ação muito inteligente por parte da Polícia Federal de rapidamente responsabilizá-lo, ouvi-lo e aí de já tomar as consequências que são cabíveis em relação a esse caso. Koba. Minha querida Raquel Galinatti, você acha que este laudo pode gerar uma inelegibilidade do Pablo Marçal? Porque alguns especialistas dizem que deveria haver uma progressão nas punições, né? Ou seja, a primeira eleição que ele disputa, a primeira ação que ele responde, já não poderia gerar de imediato, de cara, uma inelegibilidade. Deveria gerar uma multa, alguma pena menos gravosa a ele. Você acha que ele já disputou, já estreou encerrando a carreira política? Você acha que ele está fora do pleito em 2026 por conta desse laudo? Eu acredito que a Justiça Eleitoral, ela se baseia também por um dinamismo em decisões, também, por mais que aqui no Brasil nós temos o que norteia o nosso sistema de justiça, civil law, eu acredito que a Justiça Eleitoral ela mais está como common law, e para quem não sabe o que é o civil law, o common law, aqui no Brasil nós nos baseamos as leis já previamente descritas, tipificadas, sancionadas, e nos Estados Unidos as jurisprudências elas baseiam decisões judiciais, e eu tenho essa leitura da Justiça Eleitoral justamente pelo dinamismo a cada normativa para cada eleição. Claro que foi extremamente acertado o posicionamento quando o delegado de polícia, e o indiciamento é um ato inerente e exclusivo de autonomia e discricionariedade somente do delegado de polícia. Ele, de acordo com o conjunto probatório, laudo, perícia, ele
já se convence que existe sim indício suficiente de autoria e de materialidade do crime, já é um ensejo muito forte que essa denúncia acompanhará, sim, o indiciamento e possivelmente a condenação. Agora, temos que saber o termômetro político, porque diferentemente de outras esferas, eu vejo a justiça eleitoral mais como uma justiça que se baseia num common law, em jurisprudências, norteando também as suas decisões, e claro que jurisprudências também dependem do termômetro político do que algo mais hermético e previamente descrito. Hermético, olha que palavra bonita. Raquel Galinatti, sempre com o seu vernáculo em dia. E a imagem ali, Koba, ele chega rindo como se fosse numa festa, né? Sim. Não é uma autoridade, uma sede da Polícia Federal. Ele chega como se fosse num evento ali, um evento que ele está acostumado com os seus alunos, enfim. Ele não tem nem mesmo um respeito pela imagem ou por uma autoridade da Polícia Federal quando ele chega para dar um depoimento ali. Agora, você sabe que uma das coisas que podem também influenciar no julgamento ou não é o impacto que teve o laudo falso do Pablo Marçal. Porque se o Pablo Marçal vai para o segundo turno contra o Guilherme Boulos, provavelmente isso teria acontecido por conta do laudo, ou seja, as pessoas teriam acreditado naquela informação falsa e influenciado o seu voto em razão de uma conduta do Pablo Marçal, ou seja, conduta e resultado. Mas, por outro lado, o meu querido Paulo Loyola, o resultado foi justamente o inverso, até por uma rápida reação, retirada do laudo. E, em poucas horas fizeram uma perícia e identificaram que ali se tratava de um médico morto, que nunca trabalhou naquela clínica, que nunca teve aquela assinatura, a filha do médico veio a público, e o resultado parece que foi o inverso. Por conta do laudo, o Boulos não foi prejudicado, pelo contrário, o prejudicado foi o próprio Marçal, que estaria e não esteve mais em um segundo turno. Você acha que essa falta de resultado lesivo pode beneficiar, no final das contas, o próprio Pablo Marçal? Eu acho que a gente tem um desafio muito grande dentro da justiça eleitoral e digo aqui, inclusive, quero partir do princípio de que eu não sou um especialista no campo da justiça, eu não sou advogado, não tenho formação jurídica, mas me preocupa, porque a velocidade que as coisas ganham com a internet, de replicação e tudo mais, torna a consequência do ato calunioso muito mais difícil de ser controlado, de ser apurado, de ser entendido. De fato, o que me parece é que ali perdeu a mão até das próprias mentiras. Repito, a campanha do Marçal foi uma campanha marcada, caracterizada, eu diria, inclusive, por uma série de mentiras, por uma série de inverdades, e aí perde a mão nesse lugar do laudo. Mas tiveram outros elementos aí preocupantes também, como, por exemplo, teve a própria questão do governador Tarcísio falar que o PCC orientou voto no Boulos ali no dia da votação do segundo turno, ou seja, a justiça eleitoral vai ter muita dificuldade aí nos próximos anos e lamento demais que, obviamente, e quero dizer que é culpa da classe política, esse momento histórico que a gente está vivendo, onde as pessoas não conseguem mais enxergar na política um elemento que, de fato, consiga garantir o seu desenvolvimento, o cuidado e tudo mais. Então, tem uma culpa da classe política nessa descrença da população. Agora, essa descrença, esse sentimento, vem sendo aproveitado pelos piores tipos de figuras possíveis, como é o exemplo do Pablo Marçal, que me parece aí mais preocupado em vender curso do que propriamente em ser um político que vai melhorar a vida das pessoas. Repito, um plano de governo cheio de mentiras, uma campanha baseada em mentiras, mas baseada num show que ocupa a atenção da população, que faz com que as pessoas mantenham a atenção nele e que, conjugado com esse sentimento de que político é tudo igual, político é ruim, acaba votando ali na pessoa que vai botar fogo no circo. Foi um pouco do sentimento que o Pablo Marçal conseguiu capturar nessa eleição, junto com um conjunto de valores conservadores que acabou, inclusive, dividindo a própria direita nessa eleição. Mas acho extremamente preocupante esse momento que a gente está vivendo, que para capturar a atenção, para chamar a atenção e para conseguir o voto, sejam utilizadas estratégias tão danosas ao discurso público. Mas não compara, né, esse laudo falso com aquela fala do governador Tarcísio em relação ao PCC
Acho que são duas falas preocupantes e mentirosas. Até porque seria muito interessante, né, o PCC indicar voto no candidato oponente, no Ricardo Nunes, e o Boulos ganhar nos presídios. O Boulos teve mais de 70% É porque a dos votos obrigação do governador Tarcísio, caso isso fosse verdade, seria fazer a denúncia e não ir para jornal dar entrevista no início do horário do pleito. Bom, mas eu acredito muito mais numa inteligência por parte do Estado, que tem um levantamento pelo setor de inteligência, do que um documento que é assinado por alguém que já morreu, um documento que é falso. Justamente, esse aí não tem fundamentação alguma. Agora, por parte do governador, eu imagino que uma autoridade tenha informação, acesso ao setor de inteligência para realmente responder aquilo numa entrevista, como foi esse caso. Desconheço qualquer tipo de documento que tenha sido apresentado ou liderança política que tenha se responsabilizado por isso. Repito que não foi um documento, digo, teve acesso a uma informação que seja do núcleo de inteligência, aí não precisa divulgar a informação, expor no jornal, que seja algo interno, mas uma autoridade... Se não precisa expor no jornal, e se não precisa, por que vai falar isso numa entrevista? Então, que se só para prejudicar justamente o opositor político? Você acha que isso prejudica? Alguém deixa de votar em alguém porque ouviu o governador falando que o PCC indicou voto em um ou no outro? Eu acho que isso reforça uma narrativa muito negativa que vem sendo feita em direção à esquerda. Isso é grave, então? Sistematicamente, eu acho que isso Falar é grave. que o PCC tem vínculo com um ou com o outro é grave? Eu acho que é grave. Então como é que faz? Principalmente vindo do governador do Estado. Então como é que faz, por exemplo, vindo de outras pessoas importantes também, o vínculo do PCC ao Ricardo Nunes, que também não acontece. Tem que ser investigado e cobrado. O vínculo do PCC ao Pablo Marçal, porque fica uma campanha inteira, 30 dias falando mal de um e de outro, aí um dia que fez um vínculo do PCC com o Guilherme Boulos. Mas aí não é um vínculo do PCC. É perigosíssimo, repara, este é grave. É o governador do Estado, é o chefe do executivo do Estado, do maior Estado da federação. Mas o outro é deputado federal, a outra é deputada federal. Fazendo uma fala sem apresentar provas, fora do pleito, favorecendo o candidato que estava apoiando. A gente não pode negar que isso também tem uma gravidade envolvida nisso. Isso aí, se eu não me engano, virou uma representação, vai ser também apurado. Que seja investigado. E acompanharemos.